Eu quero dar boas-vindas a você mais uma vez aqui no canal. Que Deus abençoe você, sua casa, de maneira abundante, em nome de Jesus. É novo por aqui? Faça sua inscrição, nos ajude a alcançar mais pessoas, também compartilhando os nossos vídeos. Lição da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas. Lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia, é o tema desta lição que nós estaremos estudando hoje. O texto áureo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A verdade prática diz que a Bíblia é inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la, ok? Nós vamos lá, o que nós vamos estudar hoje é exatamente isso, a relativização da Bíblia, que não é novidade para ninguém, que ao longo dos séculos tem sofrido duros ataques. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. Houve uma época que quem deveria ser a guardiã da Bíblia passou a proibir a sua leitura. Sugeria que quem a lesse ficava doido e até morreria. As táticas foram muitas. Às vezes os seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Sagradas Escrituras. Hoje não é diferente, de uma maneira um pouquinho mais sutil, um pouquinho aparentemente mais suave. Há quem afirme, por exemplo, que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. É a velha tática de querer agradar todo mundo, gregos e troianos, como se diz o provérbio, né? O primeiro tópico desta lição, a Bíblia e o espírito desta era. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como, por exemplo, a era do vazio, pós-modernidade, o fim das certezas, cultura líquida e termos como desconstrução e por aí vai. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-modernidade. Em palavras simples aqui para nós entendermos, é um novo modelo de paradigma social que tem como meta principal desconstruir o cristianismo e criar uma nova cultura baseada apenas nas questões humanas, humanistas, com o homem no centro, visando cada um seu bel prazer, né? Sobretudo aí abrindo mão dos valores éticos, morais e principalmente espirituais. Para isso tem uma ferramenta que é utilizada, uma ferramenta muito importante para eles e uma ferramenta muito perigosa que, se não ficarmos atentos, até nós os cristãos sérios, ortodoxos, vamos ser confundidos com isso, que é o relativismo. O relativismo é uma linha ideológica que prega que não existe mais uma verdade absoluta. Tudo depende de um ponto de vista, ou seja, a verdade minha ou aquilo que eu entendo como verdade não necessariamente seria uma verdade para você. Tudo acaba sendo relativizado, não é? Desde as questões morais, as questões éticas, sociais, e isso acaba, de certa forma, como o autor da lição colocou aqui, de forma sorrateira, influenciando muitas vezes nas nossas tomadas de decisões com a questão da igreja. Não há, diante então do relativismo, um parâmetro por meio do qual possa se dizer o que é certo e o que é errado. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Nesta perspectiva, a Bíblia então representa apenas mais um
ponto de vista entre vários outros. Perigoso, não é? Então, o que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia, ou seja, a Bíblia então se tornaria apenas mais um ponto de vista e não uma verdade absoluta. E que outras maneiras de pensar, outras formas de viver, outras regras seriam tão importantes quanto a Bíblia, né? Tópico 2 da lição, a Bíblia e o politicamente correto, que é outra desgraça também desse tempo, né? Salmos 11, versículo 3, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Os fundamentos estão sendo roubados e destruídos, né? É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado, feito de qualquer jeito, não. Isso é um fenômeno pensado, bem planejado. Trata-se de uma narrativa ardilosa, construída, então, para desconstruir e contrapor os valores cristãos. Daí surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética, ou seja, que você não pode mais criticar ninguém, que você não pode mais falar nada contra os erros de uma pessoa. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia, né? A crítica a comportamentos pecaminosos se enquadraria aí em um grave erro, né? Dentro do politicamente correto, você não tem o direito de criticar outra pessoa, porque ela é livre para viver do jeito que ela quer, e aí a Bíblia então perderia o seu espaço. Aí é o que vem aqui no segundo subtópico da lição, desse tópico, que é a criminalização da opinião. Pensar diferente, agir de maneira diferente é passivo de censura prévia. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Gente, não é isso que tem acontecido, e nisso aqui é impossível a gente não tocar na questão político-ideológica, né? Nós estamos vivendo um tempo no nosso país em que pensar de maneira diferente, falar aquilo que nós pensamos, se tornou crime, apesar que no Brasil não existe crime de opinião, né? Não existe uma lei que tipifica isso. Aliás, no Estado Democrático de Direito não há crime de opinião, só que o politicamente correto vai criminalizar quem pensa diferente, vai dizer que quem pensa diferente deve ser execrado, até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Lamentavelmente, muitos cristãos, muitos pastores moldaram suas pregações, moldaram seus discursos para se encaixar nessa tragédia do politicamente correto. Né? Muita gente está vivendo acuada, sem medo, com medo e sem coragem de falar aquilo que é a verdade da palavra de Deus, por causa exatamente de ser censurado, ser punido de alguma maneira. Nesse tópico 2 aqui, o que você precisa guardar é que há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Terceiro tópico da lição, nós estamos tentando continuar a nossa meta aqui de gravar com 15 minutos, mas as lições estão muito extensas, né? A Bíblia e o outro evangelho. Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus precisa então ser atualizada para que fale a mesma língua dentro da nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico, ou seja, nesse caso o que o autor está dizendo já não é mais importante, já não é mais o principal. Importa agora o que o leitor
está entendendo disso aqui. Importa agora o que o leitor acha disso aqui, o que ele acha que está certo e o que acha que está errado. E aí surge a ideia, e foi muito polêmica aí nos últimos 2 anos, no máximo, essa questão de atualizar a Bíblia, né? Assim surge, então, um outro evangelho, e o que o texto bíblico diz claramente, que se alguém surgir pregando um outro evangelho, que seja maldito, certo? Nisso aqui vem também as novas teologias, a teologia do outro evangelho, né? Dentro disso aqui, dessa teologia, surge o evangelho social, o evangelho que enquadra todo mundo nele para viver do jeito que acha que deve viver. Surge o contexto aqui, então, de uma nova roupagem, de uma outra tragédia do ser humano, que é o marxismo cultural, né? Tá aí na revista falando isso. Você que está me assistindo agora, que não tem um conhecimento melhor sobre isso, pesquise sobre o marxismo cultural para você compreender o que é as suas ideologias, e é exatamente isso que vem sendo empurrado goela abaixo na sociedade atual. Dentro dessa história das novas teologias surgem também a teologia inclusiva, né? Dentro dessa perspectiva, a teologia do evangelho social, ecumênico, evangelho homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica e que vem exatamente manchar a história do cristianismo, a história da fé, porque muitas igrejas ditas evangélicas acabam aderindo a isso aqui. Todavia, qualquer pensamento que venha dar uma nova interpretação à palavra de Deus deve ser considerado uma heresia. Dentro dessa ideia do novo evangelho, qualquer pessoa que pensar diferente é chamado de, olha como que isso está assim, muito visível aos nossos olhos na sociedade. Qualquer pensamento diferente é considerado fascista, homofóbico e discurso do ódio. E já tem aí também o ódio do bem, né? Ou seja, aí já é do outro lado. Quem diz que pregar tudo isso tá errado, que a gente não pode pregar mais contra o pecado, e aí eles exalam contra os conservadores e ortodoxos, os cristãos de maneira em geral, que são fiéis ao texto, eles exalam todo o seu ódio e é chamado de ódio do bem, né? O que você precisa guardar desse tópico 3 é que o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos. Quarto e último tópico da lição: a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro, ela é a palavra revelada de Deus. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus à humanidade. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, deve ser rejeitada com máxima veemência e considerado então como uma heresia. Em segundo lugar, a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Senhor. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por Ele foi inspirada. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Alguém pode receber uma iluminação, alguém pode receber qualquer uma outra coisa, menos inspiração, como é o pé de igualdade da palavra de Deus. O que você precisa guardar desse tópico 4 é que a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Ele. Esses aqui são os meus pitacos do que eu acho que é importante, que merece destaque na lição de escola bíblica dominical. Para os defensores do novo método, do novo modelo, da nova forma, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Todavia,
Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile, que arranque pedaço nas escrituras por conta do politicamente correto. Vou repetir uma frase aqui da lição anterior. Nessa guerra cultural, cuja finalidade é desconstruir os padrões do cristianismo, não dá para a gente ficar neutro nessa história. Pense nisso. Deus abençoe você, sua casa. Me assistiu até aqui? Se inscreva no canal. Fique na paz.